Fala aí galera, tudo beleza? Vamos para mais uma aula de Sociologia, hoje basicamente fechando nossos conteúdos do primeiro bimestre. A gente que vem desde lá do início do ano falando sobre democracia, falando sobre cidadania, falamos sobre os direitos humanos. E agora, para encerrar esse assunto, vamos falar sobre os movimentos sociais, que vão de acordo com o assunto que a gente vem estudando. São os movimentos sociais que vão lutar pelos direitos humanos, que vão lutar pela cidadania, e são uma expressão da democracia, já que vivemos uma sociedade democrática que permite a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Se não vivêssemos numa democracia, não existiria aí os movimentos sociais. Então é muito importante entender o conteúdo sobre movimentos sociais e entender a atuação desses movimentos. Por que eles são necessários? Por que existem os movimentos sociais? Beleza? Falando então de movimentos sociais, o que são os movimentos sociais? São formados por grupos de indivíduos, nós, pessoas comuns, que defendem, demandam ou lutam por uma causa social ou política. Beleza? Geralmente a causa social está associada aí às questões políticas, já que o Estado ele é provedor, ele deve prover aí a cidadania. Nós estudamos isso em sala de aula. Os direitos sociais, direitos políticos e direitos civis partem do Estado. Então, muitas vezes os movimentos sociais são para pressionar aí o Estado, no caso, os governantes que estão, nesse caso, fazendo parte do Estado, temporariamente. A gente estudou isso também. Então, os movimentos sociais, eles é uma forma da população se organizar, expressar seus desejos e exigir seus direitos, como eu acabei de falar, seus direitos que estão ligados aí aos direitos dos cidadãos, que fazem parte aí da dignidade humana, também a questão dos direitos humanos, que a gente viu na última aula. São ações coletivas que fazem parte desses movimentos. Passeatas, greves, marchas, entre outros. Lembrando que nem todo movimento social são movimentos de fazer greve, ir para a rua, fazer marcha, essas coisas. Muitas vezes eles atuam no campo jurídico, como pressionando o governo no campo jurídico, entrando com uma ação, fazendo algum pedido, alguma manifestação contrária, não muitas vezes precisando ir para a rua, mas no campo mais do jurídico, com advogados, essas questões. Beleza? Então, mas são manifestações que partem do povo. A ideia é que de partir do povo e que o povo não está feliz com alguma situação e ele parte para fazer aí a sua manifestação acerca de determinados assuntos. Beleza? Os movimentos sociais, então, são de extrema importância, pois para a formação de uma sociedade democrática, acabei de dizer, só existem os movimentos sociais devido à democracia. Se não fosse democracia, vivêssemos em um governo autoritário, a gente não teria os movimentos sociais. Então é muito importante defender a democracia e defender nosso direito à manifestação. É um direito se manifestar contra algo que você não está feliz, seja contra o governo, seja alguma outra causa. Beleza? Vamos falar de algumas causas hoje aqui. Não vamos falar, basicamente, não vamos ficar esmiuçando todos os movimentos sociais, são inúmeros, não dá. Senão a gente ficaria aí até 2040 falando de todos os movimentos sociais. Beleza? Mas eu quero que vocês entendam os tipos de movimentos sociais e algumas causas que são muito nobres. Beleza? Embora os movimentos sociais eles são de extrema importância para a democracia, muitas vezes eles dividem opiniões. Vamos dar uma olhada? Alguns teóricos mais tradicionais da sociologia, como por exemplo Marx, o Max Weber e o Durkheim, eles vão sustentar a ideia dos movimentos sociais, acham importantes as ideias dos movimentos, principalmente porque, na visão de Marx, principalmente, os movimentos sociais eles sustentam uma ideia de revolução, que era o que Marx defendia. Espero que você lembre aí do Marx, tenha estudado Marx, que é
né, um dos pais aí da sociologia, um dos primeiros a escrever sobre a sociedade. E segundo Marx, a nossa sociedade ela era baseada na relação de poder entre o proletariado e a burguesia. Então, só existiria uma mudança social se houvesse aí uma revolução do proletariado, uma busca por essa igualdade, uma busca por essa questão social. E quando ele vê na manifestação social o povo indo para a rua, o povo se manifestando contrário às suas demandas, né, querendo mudar alguma coisa socialmente, o Marx enxerga isso com bons olhos. Para ele, isso é uma forma de buscar o poder das classes menos favorecidas, uma forma dos mais pobres, no caso, de quem está sofrendo com alguma coisa, buscar algo que seja de uma forma mais igual. Então, esses teóricos eles são a favor, mas tem alguns outros teóricos, como, por exemplo, Gustave Le Bon, como Gabriel de Tarde e como José Ortega y Gasset, que eles viam nos movimentos sociais um perigo iminente. Para eles, os movimentos sociais era perigoso, era algo que atentava aí contra a ordem vigente, principalmente porque eles são pensadores ligados ao conservadorismo. Já os conservadores não são muito a favor de mudanças na lei, mudanças na sociedade, mudanças nos hábitos. Então, para eles, meio que as manifestações elas não são boas. E até hoje nós vemos pessoas que dividem as opiniões sobre manifestações, porque eles acreditam que isso causa uma desordem, tanto urbana, que fecha trânsito, faz barulho, se alguém tiver que passar não vai conseguir. Então, muita gente olha os movimentos sociais como repulsa, os mais conservadores, mas os que têm uma ideia de luta por objetivos já veem os movimentos sociais com uma visão de importância, que tem que acontecer exatamente para quebrar as desigualdades que existem na sociedade. Beleza? Alguns movimentos sociais são bem antigos. O primeiro, talvez o mais antigo movimento de massa, um movimento que pode ser considerado um movimento social, foi a queda da Bastilha, que marcou a Revolução Francesa em 1789 e foi responsável aí pela queda da monarquia absolutista francesa. Quando a gente estudou sobre cidadania, eu citei a Revolução Francesa, que foi uma luta pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. Então começa daí vários países a aderirem às ideias da Revolução Francesa, que foi um marco por essa luta. E outro movimento social muito importante foi o movimento sufragista, considerado aí a primeira onda do movimento feminista, do feminismo. Foram aí diversas campanhas realizadas a partir do meados do século XIX a garantir que as mulheres da Inglaterra e dos Estados Unidos, algo até então inédito para elas, o direito de votar em eleições políticas. Esse movimento começa nos Estados Unidos e Inglaterra, vai tomando várias partes do mundo, porque as mulheres não tinham direito a voto. Beleza? E vários outros direitos. Eu preparei uma aula para o terceiro ano sobre movimento, sobre desigualdade de gênero. Depois eu vou indicar, se vocês tiverem curiosidade para ver, para entender quão importante essa luta a luta do feminismo, que muita gente não entende, acha que o feminismo é uma questão de ser igual ao machismo, já que o machismo ele se enxerga superior ao sexo feminino e muita gente entende que o feminismo é uma luta das mulheres que se acham superior aos homens, ao sexo masculino. E na verdade não é. O feminismo ele luta pela igualdade de direitos. Como eu disse, nessa aula do terceiro ano eu gravei explicando as desigualdades de gênero, quanto que as mulheres são menos favorecidas no acesso a trabalho, no acesso a salário, no acesso a várias questões, até mesmo da violência, em relação ao homem. Então essa luta das mulheres
é uma luta muito importante por questões de busca dos direitos iguais e não por uma questão de superioridade. Beleza? Outras duas grandes lutas importantes de movimentos sociais aconteceram nos Estados Unidos e na África do Sul, em relação principalmente à questão racial, onde a população negra se revolta contra o sistema de segregação, ou seja, de separação, onde tinha políticas que garantiam privilégios da população branca e retirava direitos da população negra. Então você tem nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King, entre nas décadas de 1950 e 1960, grandes movimentos de pessoas, onde Martin Luther King fazia seus discursos, propunha várias situações. Foi muito importante na época por essa luta. E outro grande líder que também movimentou uma luta social importante contra a segregação racial foi Nelson Mandela, que contra o apartheid, foi implementado em 1948 e durou até 1994. O apartheid, ele separava as pessoas em locais, como dá para ver na imagem, num estádio de futebol, ficava a população negra para um lado, população branca para o outro, separava banheiros no ambiente de trabalho, banheiro para branco, banheiro para negro, assim como as praias também eram separadas, áreas para branca, áreas para negro. Então é muito importante esses dois na luta para a questão da igualdade racial. Eu também gravei uma aula para o terceiro ano sobre essas diferenças, essas desigualdades raciais no acesso ao emprego, à escola e várias situações. Se você também quiser se inteirar, se partir do seu interesse, o conhecimento sobre a importância do movimento negro, a importância da luta por essa igualdade racial, fica lá a dica para assistir essa aula, que também é bem importante. Beleza? No Brasil, os movimentos sociais eles ganham força a partir do período do regime militar, a partir do golpe de 64, quando você tem a instauração de uma ditadura militar, e aí você tem a ação principalmente do movimento estudantil que organizava diversas manifestações, diversas passeatas e que movimentava muita gente. Uma das mais famosas, de repente uma das mais famosas, foram a passeata dos 100 mil, que ocorreu em 26 de junho de 1968, em decorrência da morte de um estudante secundarista, Edson Luiz de Lima Souto. O que acontece? Dias antes dessa manifestação, do dia 26 de junho, que foi até liberada pela polícia na época, dias antes tinha havido uma manifestação também dos estudantes, e que a polícia foi muito brutal, não aceitou, então ela bateu de frente com os manifestantes, inclusive levando à morte de um desses estudantes, do Edson Luiz. Isso ficou muito marcado na época, isso gerou uma grande comoção e que movimentou mais pessoas ainda a irem para a rua nesse dia 26 a lutar contra a ditadura. Então milhares de pessoas foram para a rua, 100 mil pessoas foram para a rua no Rio de Janeiro. E essa foi uma das manifestações que ficou muito marcada durante o período da ditadura, onde tiveram várias outras, embora a ditadura agia com truculência contra os manifestantes muitas vezes. Beleza? Não é diferente até hoje. E outra movimentação, outro movimento social que ficou muito importante na época, foi as conhecidas diretas já no final da ditadura, que começou entre 1983 e 1984, que mobilizou milhões de pessoas e comícios, passeatas, com o objetivo de lutar a favor das eleições diretas, já que no período da ditadura passamos longo período sem haver uma eleição direta, ou seja, sem a população escolher seu governante. Era entre o próprio governo, entre os membros do governo, que era escolhido o próximo presidente. Essa foi uma das manifestações também que ficou muito marcada na história do Brasil, em busca aí da redemocratização do nosso país. Se eu estava falando no início da aula da importância das manifestações para garantir a democracia, se a gente vive num país democrático que garante essas manifestações,
é muito importante entender que essas duas e mais tantas outras que existiram na época da ditadura foi que garantiram realmente hoje a gente viver num país democrático que garante a manifestação das pessoas nas ruas com seu direito à liberdade de expressão. Beleza? Então é muito importante entender esses movimentos. Importante porque é uma questão social, de luta de igualdade para todo mundo. Beleza? Outros movimentos sociais muito famosos e que também geram muitas polêmicas no Brasil são o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST. A gente já falou sobre cidadania e a gente falou do direito à propriedade privada, beleza? Então, as pessoas têm direito à propriedade privada. Então, você tem direito a ter uma casa, você tem direito a comprar uma casa, você tem direito a comprar um terreno rural, uma fazenda, uma coisa que seja rural. Beleza? Então, é um dos direitos. Por que que isso gera polêmica? Porque quem é contra esses movimentos vai exatamente se basear nesse prenúncio, nessa questão da cidadania, já que você tem direito à propriedade privada. Mas, quem é ao contrário vai se basear na outra situação, da questão do uso social, tanto da propriedade urbana quanto da propriedade rural. Porque, segundo esses movimentos, uma terra rural ela tem que cumprir sua função social quando ela gera trabalho e gera produção de alimentos. E uma propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando ela serve de moradia. Então, quando essas terras, essas propriedades, elas estão improdutivas, ou seja, uma terra que não esteja cumprindo sua função social, não esteja produzindo alimento e nem gerando trabalho, ela seria alvo de desapropriação e que as pessoas teriam direito de ocupá-las. Daí o movimento dos trabalhadores rurais sem terra reivindicar a reforma agrária, que seria essa redistribuição dessas terras que estão paradas, só que muitas vezes eles vão utilizar como estratégia a ocupação dessas terras, muitas vezes sem autorização do governo, sem autorização de ninguém, invadindo aí propriedade privada. Aí que muita gente é contrário. Então veja bem, tá errado a terra tá parada? Tá errado. Mas invadir propriedade privada tá certo? Também não está certo. Então é uma questão que envolve muita polêmica. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Beleza? Mas é uma luta importante, lutar para que as terras paradas produzam, para que as terras paradas produzam alimento e gerem trabalho. É importante. Então é importante entender a luta, mas muitas vezes também é difícil entender os seus métodos de luta. Muitas vezes são passeatas na rua, fecham o trânsito, queimam pneus, mas muitas vezes eles também invadem a propriedade. O que acontece também com o movimento dos trabalhadores sem teto, que reivindicam nas ruas, fazem seus protestos, mas que muitas vezes também invadem a propriedade privada que está lá parada. Eles acreditam que aquela propriedade deveria estar servindo de moradia para alguém, mas eles também entram no mérito de invadir aquela propriedade sem ter alguma autorização e ficam lá morando. Daí gerar tanta polêmica. Beleza? Os movimentos sociais eles podem dividir de dois tipos. Vamos falar dos movimentos sociais conjuntural. O movimento conjuntural acontece quando a demanda é específica e tem um curto prazo. Ou seja, muitas vezes é um movimento criado num certo período. Exemplo, o prefeito, o governador, né, prefeito principalmente, vão aumentar a passagem. E aí a população ela fica revoltada, ela não concorda com o aumento do preço da passagem, ela se reúne e vai lutar, vai para a rua contra os aumentos. Essa é uma questão conjuntural porque depende da conjuntura do momento, ou seja, depende da questão específica do momento. Depois, sei lá, o prefeito decidiu não aumentar o preço da passagem, beleza, tudo resolvido, acaba o movimento. É diferente de um movimento estrutural, que é um movimento de coisas a longo prazo.
É uma coisa que não vai se resolver de um dia para o outro, como, por exemplo, o movimento da luta pelo racismo. Desde lá do Martin Luther King, desde Nelson Mandela, a gente tem essa luta contra o racismo. E até hoje, se vocês assistirem lá a aula, vão ver que a desigualdade racial no acesso às coisas são muito grande. Não só acesso ao trabalho, quanto ao preconceito mesmo, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Então essa luta contra o racismo é um movimento de longo prazo. Infelizmente não vai acabar de hoje para amanhã, não vai se resolver na semana que vem. Então é uma coisa de longo prazo, é isso que se caracteriza aí os movimentos que são estrutural. Geralmente o estrutural são aqueles mais clássicos, que já são criados há mais tempo, são mais antigos, beleza? Movimento social é diferente de manifestação espontânea. Aqui que eu quero que você entenda a diferença do movimento social para a manifestação espontânea. A manifestação espontânea ela acontece, por exemplo, em estádio de futebol, como está aí a torcida do Mengão, né? Quando um grupo grande de pessoas está reunidos por um objetivo comum, todo mundo quer que o Flamengo vença, mas não tem nenhum ideal social aí, não defende uma ideia social. Aí é uma questão de time, é uma torcida. Não existe aí uma luta contra o racismo, uma luta contra o aumento do preço, contra as desigualdades. Aí é uma manifestação espontânea. Beleza? É diferente então de movimento social, uma torcida lá no Maracanã lotado, apesar de ser bonito pra caramba de ver. Né, galera? Continuando, os movimentos sociais também podem ser de transformação, quando a luta é por mudança, você quer que mude alguma coisa, você está insatisfeito com a situação e você vai para a rua, você vai lutar pela mudança. Exemplo, por um aumento de salário, por melhores condições de trabalho, por menos violência. E aí é um movimento que pode ser, que é conhecido como movimento social de transformação. É diferente de movimento social de conservação, que a luta é para não haver mudança. Então, sei lá, o presidente vai criar uma lei que vai proibir todo mundo de, sei lá, ficar na rua depois das 10. Você é contra, então você vai para a rua. Ou exemplo aí que está na imagem, contra a reforma da Previdência. Ou seja, aumentar a idade de aposentadoria das pessoas. Quantas pessoas foram contra? Então aí é uma luta de conservação. Deixa como tá, não mexe nisso. Beleza? Continuando aí. Isso aqui é importante dizer, o movimento social nem sempre ele é contra o governo, beleza? O movimento social, muitas vezes, eles podem ser a favor do governo. A gente está vendo aí recentemente nas ruas várias manifestações a favor do governo do presidente. Então, nem sempre é contra, beleza? Não existe só movimentos contrários ao governo. Show de bola? Fazem parte dos movimentos sociais os movimentos populares, então, que não fazem parte de nenhuma organização, são movimentos como aquela da questão das passagens, por exemplo, são movimentos que surgiram ali do anseio da população, mas também podem ser a partir de sindicatos e de organizações não governamentais. Vou explicar o que são essas duas. As manifestações populares, elas podem ser, por exemplo, por melhores condições de trabalho. Tivemos uma recentemente que aconteceu em Brasília, que era dos enfermeiros que estão trabalhando na luta diariamente aí contra a disseminação do coronavírus, contra a questão do coronavírus. E lembrando, isso está garantido lá nos direitos da Declaração dos Direitos Humanos. A gente estudou isso na última aula. Todo ser humano, então, aqui no artigo 23, tem direito ao trabalho e a condições justas e favoráveis de trabalho. Então, quando tiver ali os enfermeiros se manifestando, que muitas vezes estão trabalhando aí sem equipamento de proteção individual, sem máscara de direito, sem luva, isso é muito perigoso. Então, é uma manifestação e eles têm o direito de se manifestar. A gente viu no jornal que teve gente contra os manifestantes, alguns querendo até bater nos manifestantes. Isso não é democrático.
As pessoas têm direito de se manifestar. Os enfermeiros têm direito de manifestar principalmente uma questão que é contra o seu trabalho. Beleza? Pode se manifestar também através de sindicatos. O que é o sindicato? Uma associação para a defesa e coordenação dos interesses econômicos e profissionais de indivíduos que exercem a mesma atividade de trabalho. Então você vai ter ali o sindicato que vai lutar por o direito de uma classe. Um exemplo de um sindicato, a gente pode citar aqui o CEP, que é o Sindicato Estadual dos Professores, dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, como por exemplo, que defende a minha classe como professor. Então, é uma associação, embora nem todo mundo seja obrigado a associar, mas as pessoas que se sentem favoráveis e querem lutar por melhores condições, melhores salários, muitas vezes lutam a favor, lutam junto com o sindicato, lembrando que os direitos humanos, a declaração, ela também garante aqui, ó, a participação de sindicatos e a criação de sindicatos. Então, ó, todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Não é uma questão de revolta, de coisa. Está garantido na Declaração Universal de Direitos Humanos a criação de sindicatos e a participação de sindicatos. São profissionais da mesma área, de saúde, de educação, de todas as áreas, que podem se reunir para a luta dos seus direitos, para melhores salários, para melhores condições de trabalho. Beleza? Então, quando você entrar no mercado de trabalho, você também pode se associar ao sindicato da sua área. Beleza? Falando das ONGs, que também são movimentos sociais, o que são ONGs? Né? São organizações não governamentais, ou seja, não recebem ajuda do governo, não são do governo, mas são entidades que não têm fins lucrativos. A principal ideia de uma ONG não é lucrar, mas que realizam tipos de ações solidárias para fins específicos, seja no campo da saúde, da educação, do meio ambiente, e são muito importantes as ONGs, porque elas vão muitas vezes fazer o trabalho onde o Estado não está fazendo, onde o país não está fazendo, o governo não está fazendo. E aí ela vai lá e muitas vezes consegue sanar um problema. Em geral, estão vinculados às lutas pelos direitos humanos, como a gente está falando, os direitos sociais, os direitos à igualdade, questão ambiental, saúde, e são muito importantes as ONGs. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já conhecem. Temos aí a Anistia Social, que eu citei na última aula, que luta exatamente pelas causas dos direitos humanos. No Brasil temos a SOS Mata Atlântica, que luta contra o desmatamento da Mata Atlântica. A Greenpeace e a WWF, que são ONGs internacionais que lutam pelo meio ambiente, mas que também estão presentes no Brasil. Tem os Médicos Sem Fronteiras, que fazem uma luta importante no mundo por questões de saúde, acolhem os refugiados, principalmente com um trabalho lindíssimo na África. E são associações. O que são associações? Você pode contribuir com essas ONGs. Muitos dos trabalhadores são voluntários, vão lá, se candidatam para fazer trabalho voluntário, mas também eles recebem muitas doações, que é uma forma de você conseguir manter aí, esse trabalho. Beleza? Enfim, os movimentos sociais estão em grande parte associados às minorias sociais. Eu não quero que você entenda aqui minoria social como minoria de população. Nesse caso, como está dizendo, não se refere a um número menor de pessoas, e sim a situação de desvantagem social. Ou seja, as minorias sociais lutam por uma igualdade, de direitos. Então, quando a gente fala de minoria, de movimento negro, por exemplo, está falando que o movimento negro tem menos negro que branco. Não querem que o movimento negro não luta por uma igualdade de quantidade de negros e brancos no mundo. Não é isso. Questão de direitos. Como eu disse na minha aula lá de desigualdade racial, a gente vê muito menos negro em acesso a várias oportunidades, várias questões de emprego, salário, tem menos acesso a muitas coisas. Então, a luta pelo movimento negro não é a luta por quantidade, sim por ter mais acesso.
por igualdade social. Beleza? São movimentos, então, sociais, só para a gente dar uma olhada geral aí, embora eu não vou entrar no nome dos movimentos. O movimento feminista, que luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. Como eu estava dizendo, não é uma questão do feminismo querer se tornar melhor que o homem, mas sim pela igualdade no acesso às condições. O movimento LGBTQIA+, que é um movimento que significa aí, né, o movimento das lésbicas, gays, bissexuais, travesti, trans, transgênero e por aí vai, que é uma luta que age contra o preconceito em busca de uma igualdade social. Na aula de desigualdade de gênero também vai falar sobre essa questão e é muito importante que você assista, embora seja lá voltado mais para o terceiro ano, mas que você assista como curiosidade para entender a luta desses caras, para entender o quanto sofrem, para entender a questão dos direitos, para entender que a questão do preconceito é muito sério, que a questão da homofobia é muito sério, que se matam e morrem, né, muitos homossexuais no mundo. E se baseando na questão dos direitos humanos, nós já vimos, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à liberdade, todo mundo tem direito, ninguém merece morrer por ser diferente, ninguém merece morrer por ter uma opção sexual diferente, opção não, né? Por ter uma orientação sexual diferente. Ninguém. Cadê o respeito? Então essas lutas é por respeito, é contra preconceito e é muito importante. Movimento ecológico que luta aí por medidas de proteção ambiental, luta contra o desmatamento, que lutam contra a poluição nos mares. Tem vários movimentos ecológicos muito importantes. A gente acabou de falar do WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, e tem vários outros no Brasil e no mundo. Movimento negro, que é muito importante por essa questão da desigualdade racial. A gente já falou também que existem aí essa questão desde lá da década de 1940, com a questão do apartheid, mas que existe uma grande questão de racismo ainda no mundo. Movimento negro, que luta desde a época, na verdade, desde a escravidão, né? Desde pós-escravidão. Mas atualmente uma das suas maiores bandeiras é acerca das cotas para acesso à universidade. E o movimento estudantil, principalmente aí com dois órgãos importantes, que é a UNE e a UEE, que é a União Estaduais dos Estudantes, que são importantes, que foram muito importantes na época da ditadura militar. Como eu disse para vocês, muitas das manifestações foram desencadeadas pelos estudantes. Então, é muito importante que você entenda a sua posição como estudante, sua posição de entender a situação social do mundo e entender que a gente pode, de alguma forma, mudar essa questão social, mudar a realidade social que é muito dura para muitas pessoas. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido aí a aula dos movimentos sociais e entender o que são os movimentos sociais e as suas importâncias e quais são as suas lutas. Beleza? Qualquer dúvida, fale comigo, manda lá no WhatsApp, manda no grupo, manda aí na plataforma. Depois nós vamos fazer um exercício aí sobre os movimentos sociais, e fazer uma avaliação também de tudo que a gente já viu até agora e depois vamos começar aí a matéria do segundo bimestre. Beleza, galera? Grande abraço, grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.